Você tem um altar em casa? Sabe como montar um altar? Pois nesse vídeo eu vou te ajudar a montar o altar intuitivo, sem muitas regras, sem muitos rituais, apenas com a sua intuição, com a sua intenção e a sua fé, a sua crença. Então vamos comigo montar. Antes de mostrar como eu vou montar o altar, que eu vou montar aqui junto com você, vamos falar sobre local. O altar, ele deve ser um local onde você se sinta bem, que você se conecte, que deva ter relativamente um silêncio, que você consiga criar uma conexão, que você se sinta bem. Então, sugiro sala de estar, sala de jantar, hall de entrada, próximo dos quartos, ou você pode fazer um altar no seu escritório, tá? Existem alguns pontos aí que eu vou alertar você onde não pode ou não é recomendado que você tenha um altar. Um deles é um tanto quanto polêmico, que é o quarto de dormir. De preferência, se você tiver um quarto grande, que ele fique bem afastado da sua cama. Por quê? Porque quando nós temos um altar, a gente cria uma conexão com o divino, com o além, enfim, com algo superior. E aí nós trazemos para a gente aquela conexão, aquela forma de nos conectarmos, algo que nos guia, né? E isso é uma ação. Apesar de você estar em oração, apesar de você estar muitas vezes em forma de meditativa, você está gerando algo no seu campo, na sua aura, ao seu redor, que gera movimento, que gera conexão. Quando você dorme, a gente tem um momento de relaxamento. Nós repousamos. Se você tiver um altar no seu quarto, isso vai conflitar um pouco com o seu momento de relaxamento, que é para isso que serve um quarto. Então, vai existir um conflito aí entre o dormir, o descansar e a conexão, a intuição, a ação de fazer algo, né? De mostrar, que nos mostra algo. Porque o altar, ele tem isso, né? O altar, ele é um local onde nos conecta, ele cria-se um vórtice, digamos assim, cria-se um campo onde a gente tem uma conexão maior, tá? Volto a falar, com o divino, com o universo, com aquilo que você acredita. É um pontinho ali na sua casa onde você tem o seu momento de fé, o seu momento de trazer para fora ou de receber a intuição, receber a intuição, receber as clarezas do que fazer, as orientações do que fazer. Então, não é muito recomendado você ter um altar, tanto no quarto de dormir, e também no banheiro, na lavanderia, embaixo da escada. Então, assim, apesar de eu estou falando aqui de um altar intuitivo, de um altar que não seja ligado a nenhuma religião, mas ele pode ser. Você vai ver, eu vou colocar algumas coisas que são elementos, mas que vai trazer um pouco dessa religiosidade, caso você queira. Você deve, no mínimo, ter um respeito. Ele pode ser uma coisa simples, mas ele deve ser respeitoso, porque você está trazendo aí uma conexão com algo superior, com as energias superiores de forma benéfica. Por isso que é importante você ter um local, e eu vou mostrar para você quais são os itens interessantes de você colocar aí no seu altar. Onde colocar o altar, mas como montar o altar? Ele pode ser em cima de um aparador, ele pode ser numa mesa, ele pode ser numa prateleira, e você pode criar várias formas aí de ter um altar. Eu vou montar hoje nessa base aqui, que eu vou deixar em cima do meu aparador, da minha sala de estar. Ele vai estar em cima do aparador, mas você pode pôr numa bandeja e no final eu vou explicar o porquê dessa bandeja, ok? Então vamos aos itens que você deve colocar nesse seu altar intuitivo.
Um dos elementos que deve ter no seu altar é o elemento fogo. Ele vai ajudar na hora da sua oração, porque não basta você só orar, e sim você tem que partir para uma oração, para uma ação. E o elemento fogo é responsável por isso, por agir, por dar ação. E ele traz também, ó, a luminosidade. Então, colocando a vela no nosso altar. Aí à disposição você coloca quantas velas você quiser. Essa daqui é legal você ter aí uma velinha para acender na hora em que você estiver fazendo as suas orações. O outro elemento muito importante que eu gosto bastante de trazer é o elemento água. Você pode ter uma fonte perto do seu altar, caso você queira, ou simplesmente, eu gosto muito de usar esse castiçal. Ele já representa, tá? O castiçal, o metal, essa claridade desse castiçal, do copo ou do castiçal, ele já representa o elemento água, mas eu gosto de trazer o elemento mesmo, que é a água. Então você pode encher um copinho de água e não é para beber, tá? Essa água, ela vai ajudar a purificar as suas emoções, a clarificar, a dar a fluidez aí para o seu altar, simbolizando, então, a fluidez. E um outro elemento que eu gosto bastante é o elemento pro altar, é o elemento terra, que ele pode ser representado por uma planta, de preferência natural, ou por um vasinho, ó, eu trouxe esse vaso aqui, ó, que ele é de cerâmica, então ele tem o elemento terra. Gosto também já que eu vou trazer o elemento terra, que ele vai nos aterrar, o que acontece? Quando nós entramos em oração, e a oração profunda, sincera, a gente entra em um outro nível de consciência, e para aterrar, para trazer isso para a materialidade, para o nosso mundo aqui, né, para a nossa matéria, o elemento terra é muito bom. E já considerando aí um elemento da natureza, que são essas florzinhas, pode ser florzinha, pode ser um galinho de planta, 1 ou 2 galinhos, pode ser um vasinho pequeno de suculenta, enfim, traga o elemento terra na sua originalidade, na sua materialidade, como eu chamo. Esse daqui é uma mini roseira que eu tenho, acho que eu já falei dela por aqui, é uma mini roseira que eu tenho num vaso, então ela está sempre brotando e eu estou sempre trazendo rosinhas novas, flores novas, para colocar no meu altar. Olha que bonito que fica. Pode ser rosa vermelha, enfim. O elemento ar, ele pode ser representado por várias coisas. Aqui, eu vou representar, né, no nosso altar, no meu altar, eu vou representar ele com incenso. Ó. Ele vai ter representado com o incenso, ó. A fumaça que está gerando é o elemento ar. Ele já está gerando o elemento ar. Caso você tenha... importante, antes de eu falar outra opção, esse incenso, ele deve ser de boa qualidade, tá? Vamos observar aí o que trazemos para nossa casa. Deixa ele aqui, ó. E o elemento ar já está fluindo. Ele traz essa coisa do ar, do respiro, do suspiro. Esse responsável é o elemento ar. O elemento ar, como eu falei, ele pode ser também representado, caso você não goste de um incenso, por um spray, aqueles sprays de home spray, de preferência com óleos essenciais, tá? Não vamos evitar coisas mais artificiais. O ar, ele já propriamente já é um elemento que ajuda a oxigenar. Então, o ar, ele oxigena, ele leva as partículas, você viu como eu coloquei aqui, ó? Ele leva as partículas subliminares para o universo. Então, para o ambiente,
para onde você tem a fé. Isso é simbologicamente, a gente está trabalhando com os elementos que estamos trazendo a materialidade dele aqui, mas os símbolos que ele está. E uma outra forma de você trabalhar com o elemento ar é falando, é orando, pela oração. Entonando mantra, se você quiser, ou fazendo uma oração, ou simplesmente fazendo alguma pregação, ou fazendo um pedido, ou agradecendo. Mas o importante também é falar. E essa fala tem que ser em uma entonação, porque o som, ele está relacionado também ao elemento ar. Vale a pena aí você trazer. Pode ser incenso, pode ser home spray, ou simplesmente a sua fala, ou trazendo um som. Simples. Gosto muito também de trazer cristais para o altar. Os cristais, eles representam também o elemento terra e eles ajudam magnificamente a trazer os nossos pedidos, a trazer aquele ancoramento, aquela coisa que nos aterra, por isso que ele também pode ser representado pelo elemento terra. O cristal ideal para ter no altar é o quartzo transparente, o quartzo branco, né, que fala o transparente, ou a ametista. Eu não tenho nenhuma aqui para te mostrar, mas é o quartzo transparente ou a ametista. Como a gente está num ambiente pequenininho, e eu vou explicar o porquê as minhas ametistas estão lá em cima, tá lá no meu escritório. E aqui está montado esse altar. Isso é consagrar o altar, trazer ele aqui para um batismo, digamos assim, para que você comunique que um altar está aí ancorado, está fixado de uma forma muito sutil no seu ambiente. É importante, sem rituais complicados, você pode simplesmente sentar na frente do seu altar, fazer algumas respirações. Inspira, respira, fecha os olhos, se conecte com o que tem aí no seu altar, se conecte com os elementos. Não precisa racionalizar ou simplesmente se conecte com o elemento fogo, com o elemento água. Se você tem o elemento terra, se conecte com a flor, com o vasinho. O elemento ar, se você tem um incenso, se você já espirrou, nessa hora você pode espirrar seu home spray, ou simplesmente entonar um mantra, fazer uma oração. Se você tem alguma imagem, pedir proteção, pedir intuição. Permaneça por 2 minutos ou mais, o tempo que você achar importante, que você achar suficiente. Coloque uma música, caso você ache importante, uma música com mantra, uma música que te silencie. Esse ritual, ele deve ser bonito, ele deve ser simbólico para você, ele deve ser simples. E importante aqui é que você mantenha a sua energia em alta, tá? A energia com boas vibrações. Uma outra coisa que eu gosto também de colocar no meu altar, uma coisa que eu gosto também de colocar no meu altar, mas isso é muito pessoal, eu gosto de ter uns oráculos. Esse aqui é o oráculo do pão. Eu, semanalmente ou diariamente, dependendo de como for, eu gosto de tirar uma carta, um oráculo, para que eu tenha a intenção ou tenha a intuição, ou o momento seja, para que sejam alguns pedidos, alguns momentos que eu tenha aí de conexão, para ter uma mensagem, digamos assim. E aí eu tiro a carta, tiro a cartinha, e eu sempre deixo ela junto aqui, em cima do meu altar. Cuidado para não queimar minha carta. Deixo ela junto do meu altar, posicionada, ou deixo ela às vezes de pé, encostada. E também é uma coisa bem legal. Tem pedidos, você pode colocar pedidos, então o que você quer, sempre lembrando, coloque o que realmente for no positivo, o que for para um bem maior, que não prejudique ninguém, que não force ninguém a nada,
ok? Então é um pedido de clareza, um pedido de materialização, mas sempre no final eu coloco que seja feita a vossa vontade. Que seja feita a vossa vontade. Coloco frases e eu dobro o papelzinho e deixo também no meu altar. Ele protege energeticamente o ambiente, ele ancora a sua rotina, o seu dia a dia com algo que eleve a sua vibração. Ele facilita o momento de oração, o momento de meditação. Você tem sempre esse cantinho aí para orar, para meditar, para agradecer, para fazer seus pedidos. Ele te dá clareza. Ter um altar, quando você ora no altar, ele te dá clareza, te dá orientação, te dá direção. Conecta você com algo maior, conecta você e a sua casa com algo superior, com algo maior. Como você criasse uma proteção divina nesse altar. Que não se limite a coisas que já estão pré-estabelecidas ou que você realmente não toque seu coração. O importante é que um altar toque seu coração. E lembre-se, o altar é um lembrete que existe o sagrado dentro de você. Se você gostou desse vídeo, dê um like e deixa aqui nos comentários qual que é o primeiro item que você pensou aí em colocar no seu altar. Me conta se você já tem altar aí na sua casa. Vamos bater um papo. Abraços fraternos e até o próximo vídeo.